Lucas capítulo 22. E aproximava a festa dos pães ázimos, que se chama Páscoa, e os príncipes dos sacerdotes e os escribas procuravam como poderiam matá-lo, porque temiam o povo. Mas Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, o qual era o número dos 12. E ele foi e concordou com os príncipes dos sacerdotes e com os capitães da guarda de como ele o entregaria. E eles se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou, e procuravam uma ocasião para entregá-lo sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que era necessário sacrificar a Páscoa. E enviou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que assim que entrardes na cidade, um homem levando um cântaro de água vos encontrará. Segui-o até a casa em que há de entrar. E direis ao dono da casa: O mestre te pergunta: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo, mobiliado. Ali preparai-a. Eles foram e acharam assim como ele lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. E quando chegou a hora, reclinou-se à mesa, e os 12 apóstolos com ele. E disse-lhes: Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco, antes que padeça. Porque eu vos digo que não mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai isto, e reparti-o entre vós. Porque eu vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, depois de ter dado graças, o partiu, e depois lhes repartiu, dizendo: Isto é meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma tomou o cálice, depois de terem ceado, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão daquele que me entrega está comigo à mesa, porque na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é entregue. E começaram a questionar entre si qual deles seria o que havia de fazer tal coisa. E houve também entre eles contenda sobre qual deles deveria estimar-se como o maior. Mas Jesus lhes disse: Os reis das nações exercem senhorio sobre elas, e os que têm autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas não deve ser assim entre vós. Pelo contrário, o maior entre vocês torne-se como o menor, e o principal seja como aquele que serve. Pois qual é o maior? Aquele que se reclina à mesa ou aquele que serve? Porventura não é aquele que se reclina à mesa? Mas eu sou entre vós como o que serve. E sois vós os que tendes permanecido comigo em minhas tentações. E eu vos destino um reino, assim como meu Pai o destinou a mim, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse ainda o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não falte. E tu, quando te converteres a mim, fortalece os teus irmãos. Então ele lhe disse: Senhor, estou disposto a ir contigo à prisão e até à morte. Mas ele replicou: Pedro, eu te digo que o galo não cantará hoje, sem que antes negues 3 vezes que me conheces. Depois disso, Jesus perguntou-lhes: Quando vos enviei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, porventura vos faltou alguma coisa? E eles responderam: Nada. Então ele disse-lhes: Mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, bem como o alforje. E aquele que não tiver espada, vende a sua capa e compre espada. Porque eu vos digo que isto está escrito, que o que está escrito deve cumprir-se em mim. E com os malfeitores foi contado, porque as coisas escritas a meu respeito terão cumprimento em mim. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Ele respondeu: Basta. E saiu para o Monte das Oliveiras, como era seu costume, e os seus discípulos também o seguiram. E quando ele chegou ao lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E ele apartou-se deles a uma distância equivalente a um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, aparta de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E estando em agonia, orava com mais intensidade,
e o seu suor veio a tornar-se como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E, levantando-se da sua oração, veio até os seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que dormis? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Quando ele ainda falava, eis que surgiu uma turba de gente, e o que se chamava Judas, um dos 12, ia adiante deles, e aproximou-se de Jesus para beijá-lo. Mas Jesus lhe disse: Judas, com um beijo entregas o Filho do Homem? E os que estavam ao seu redor, vendo o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha direita. Mas Jesus, respondendo, disse: Deixai-os, basta. E tocando-o na orelha, o curou. Então Jesus disse aos príncipes dos sacerdotes e capitães da guarda do templo e aos anciãos que tinham vindo contra ele: Como contra algum ladrão saístes com espadas e com paus, enquanto todos os dias eu estava convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim? Mas agora é a vossa hora, a hora das potestades das trevas. Então, prendendo-o, levaram-no e o trouxeram para o interior da casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E, tendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados juntos, Pedro assentou-se no meio deles. E certa criada, vendo-o assentado ao fogo, pondo os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Ele o negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também um deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada cerca de uma hora, outro afirmou confiantemente, dizendo: Verdadeiramente este estava com ele, porque ele também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E naquele momento, enquanto ele ainda falava, o galo cantou. E virando-se o Senhor, fixou o olhar em Pedro. Pedro então lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe dissera: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Vindo para fora, chorou amargamente. E os homens que detinham Jesus zombavam dele e o feriam com golpes. E, vedando seus olhos, davam-lhe bofetadas e lhe perguntavam, dizendo: Profetiza, quem é que te feriu? E muitas outras coisas diziam, blasfemando contra ele. E imediatamente, ao raiar o dia, reuniu-se a assembléia dos anciãos do povo, e da mesma forma os principais dos sacerdotes e os escribas, e o levaram perante o sinédrio, dizendo: Se tu és o Cristo, dize-nos. Mas ele respondendo lhes disse: Ainda que vos dissesse, não creríeis. E ainda que eu vos perguntasse, não me responderíeis, nem me soltaríeis. Mas, de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à destra do poder de Deus. Então, todos eles disseram: Logo, tu és o Filho de Deus? E lhes respondeu: Vós dizeis que eu sou. Então disseram: Que necessidade temos de testemunho? Pois nós mesmos o ouvimos da sua própria boca.